gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Stephanie Nascimento e nesse vídeo eu vim mostrar a minha rotina pra vocês. Geralmente eu acordo às 6 da manhã, não vou dizer que eu acordo todos os dias, porque às vezes tem os dias que eu tô cansada, né? E aí eu começo o dia ou arrumando a cama, ou então eu vou no banheiro e quando eu volto meu namorado já arrumou. E aí se eu não arrumei a minha mesa no dia anterior, eu arrumo ela logo de manhã cedo. E aí depois de arrumar tudo, eu pego as minhas coisas e vou tomar um banho. Sempre depois do banho eu faço meu skincare, que tem me ajudado muito com as minhas espinhas, porque eu também fico bastante estressada e aí acaba saindo espinha pra caramba no meu rosto, né? Depois do banho eu pego a minha garrafinha e a minha térmica e vou fazer um café pra mim. E eu sempre preciso fazer um café porque senão eu não aguento o sono. Depois eu começo vendo o que eu tenho pra fazer, alguma coisa que eu esqueci de fazer no dia anterior, ou algo do tipo. E escrevo também coisas que eu tenho pra fazer. Eu uso o aplicativo TickTick pra colocar as coisas que eu tenho que fazer no dia, ou na semana, ou simplesmente porque eu lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa em algum momento, e aí eu coloco ali pra eu não esquecer de fazer. Depois eu olho o que eu tenho pra estudar no dia, e aí eu começo a estudar. Nesse dia era uma terça-feira, então eu tava estudando biologia. Eu geralmente uso o Procreate para fazer os meus títulos, porque é muito melhor a caneta ali, fica mais bonito. Então eu geralmente uso o Procreate. Mas eu também já vi pessoas usando a própria caneta do GoodNotes para fazer e fica bem bonito, só que eu realmente não consegui me adaptar. E como vocês podem ver, hoje eu vou estudar morfofisiologia vegetal. Aí depois que eu faço o texto lá, eu copio e colo no GoodNotes, dou uma recortada ali e encaixo direitinho o título ali, centralizo e tudo mais. Eu sempre uso as fichas pautadas, né, pra fazer os meus resumos. E eu sempre divido elas no meio, é uma coisa que eu já me acostumei a fazer. E nesse dia foi um dia até um pouco diferente dos outros, porque geralmente eu não desenho, mas nesse dia eu achei melhor desenhar, porque eu acho que quando eu desenho alguma coisa que eu não consigo me lembrar muito bem, eu acabo fixando mais isso na minha cabeça, assim. Então eu resolvi desenhar uma célula vegetal, e eu tô pegando de exemplo o que tem no livro, eu decidi desenhar mesmo, e não simplesmente copiar e colar do livro, porque como eu falei, desenhar pra mim faz com que aquilo entre muito melhor na minha cabeça. Outra coisa também, eu não costumo desenhar porque toma bastante tempo. Então daí eu acabo priorizando, né, ver a matéria e fazer os exercícios do que, né, fazer um desenho bonitinho e tudo mais. Porém, eu tava até razoavelmente adiantada, então eu me dei ao luxo de poder tirar um tempinho para fazer os desenhos nesse dia. Eu fiz o desenho da célula vegetal e depois eu faço o desenho de uma clorofila.
depois de desenhar, eu faço o mesmo processo que eu faço com o título. Eu copio e colo no GoodNotes, e aí eu ajusto pro tamanho que eu quero, no lugar que eu quero e tudo mais. E aí depois eu comecei a dar nome para cada organela da célula. E, enfim, quando eu comecei a fazer isso, eu notei que eu sabia bastante coisa, na verdade. E, enfim, o desenho já tinha me ajudado a lembrar de bastante funções e bastante organelas, né? Aqui eu ainda estava estudando biologia, ainda estava nessa parte de morfofisiologia vegetal. Eu acho que foi uma matéria um pouquinho pesada, assim, mas desenhar tirou um pouquinho do peso, assim, porque eu gosto, eu acho divertido, então tirou um pouquinho desse peso, e então eu aproveitei que eu tava com um tempinho e já aproveitei que eu peguei uma matéria um pouco mais pesada e já dei uma leveza a mais para ela. O material que eu uso para estudar é do ESAG Medicina, é o ESAG Solidário. Ano passado eu também usei para estudar com o material deles, mas ano passado eu estava estudando para passar em enfermagem. E daí o ano passado eu usei o material de 2018 que eles tinham disponibilizado, e esse ano eu estou usando o material de 2019. Inclusive eu sigo o plano de estudos deles também, que é um plano de 40 semanas, e aí tem sempre os módulos que tem que ser estudado, né, e tudo mais. E daí já tem tudo organizadinho. Eu achei assim que ficou maravilhoso para mim, porque eu tinha bastante dificuldade de me organizar e saber o que eu tinha que estudar primeiro ou quando eu tinha que estudar, então ficou bem mais fácil assim com todo esse material já preparado, sabe? E aí eu tô desenhando a clorofila, como eu falei pra vocês que eu ia desenhar. E também, de novo, foi assim para dar uma leveza no estudo. E aproveitar que eu tava com um tempinho. Então eu fiz uma pausa para comer alguma coisa, eu fui comer uma maçãzinha e voltei para os estudos logo depois de comer. Eu sempre dou uma descansadinha assim, porque senão, né, fica muito pesado. E, de novo, eu voltei, né, pra morfofisiologia vegetal. Tá difícil de falar, hein? Depois de terminar o meu resumo, eu fui dar uma olhadinha nas questões. Eu geralmente faço isso, dou uma lida nas questões. E às vezes acontece de eu achar alguma coisa que eu deixei de fora do meu resumo e que eu sei que eu ia precisar dar uma olhada depois porque não ia lembrar. Então eu ajustei todo o meu resumo de novo, dei uma diminuída nas coisas para poder adicionar essas coisas. E vai acontecer mais de uma vez nesse mesmo resumo, que também eu deixei alguma coisa de fora dele, e aí quando eu cheguei na questão, eu olhei, eu vi que faltava alguma coisa, e aí eu fui lá e adicionei. Então, tipo, essa é uma função, assim, que eu amo de ter o iPad, que eu posso simplesmente fazer isso, porque quando eu fazia as fichas, né, físicas, não tinha como eu simplesmente alterar as coisas, né? E aí, de novo, eu coloquei ali de 1 a 10 para fazer as questões. Eu vi que tava faltando coisa no meu resumo e lá fui eu arrumar de novo.
aí agora eu tô resolvendo as questões, então eu fico lendo, coloco a resposta que eu acho que é a certa, que eu acredito que seja certa, e assim eu vou indo, e depois eu corrijo todas, e aí eu vejo quais as que eu errei, quais as que eu acertei, e por que eu errei, né? Eu sempre volto e vejo por que eu errei aquela questão, e daí nesse caso, se não me engano, eu errei só uma. Descansando um pouquinho após o almoço, pra logo em seguida voltar a estudar. Eu procuro não deitar, porque, né, senão eu não quero levantar depois. Mas, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu acabo tirando uma sonequinha de 20 minutos, mesmo que eu não durma, na verdade. Eu basicamente desligo todas as luzes, fecho o quarto e tento ficar o mais no escuro e silêncio possível. E aí eu fico 20 minutos, mesmo que seja só deitada, tentando tirar uma soneca, né? E, assim, eu acordo renovada. Pra mim, assim, quando eu tô muito cansada, ajuda demais. Hoje, como eu tô bem, assim, tranquila, tô bem descansada, eu tive uma noite de sono bem boa. E daí eu não deito, eu fico só sentada na minha cadeira aqui, com os pezinhos pra cima, mexendo um pouco no celular, até dar mais ou menos 12:30, 1 hora, depende do dia, depende de quantas coisas eu tenho pra estudar. E aí, depois do almoço, nas terças-feiras, eu estudo física e química. Eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo. Eu tenho bastante facilidade com química, porque eu fiz quase 4 semestres de química. Então, muitas das coisas eu preciso só passar o olho mesmo, assim, porque eu já lembro, eu já sei como é que faz e tudo mais. Então, eu não me prendo muito a isso. E física, eu também tenho uma base um pouco melhor, então, dependendo da matéria, eu só passo o olho para relembrar alguma coisinha e aí vou direto para os exercícios. Esse é o caso da matéria de hoje de física. Química eu já fiz tudo rapidinho e daí agora eu fui fazer os exercícios de física. Se não me engano, esse é sobre energia potencial elástica e energia potencial gravitacional e enfim. E como eu já tinha uma base bem boa disso, eu fui fazer os exercícios. Mas não me leve mal, eu tenho uma base boa, porém eu tenho um pouco de dificuldade com os exercícios. Fazia bastante tempo que eu não parava para fazer esse tipo de exercício, né? Porque eu parei de fazer a química em 2018, se não me engano. E então fazia algum tempinho que eu não estudava essa parte, assim, né? Não parava para realmente estudar, né? Mas conforme eu fui fazendo, eu fui pegando a manha de novo, porque é aquela coisa, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente melhora naquilo, né? E eu já tinha um bom treinamento, eu só precisava mesmo era pegar o jeitinho de novo.
Como eu disse, terça-feira eu estudo biologia, física e química. Como eu sei que química eu tenho mais facilidade, eu não perco tanto tempo, por assim dizer, né? Eu não come tanto meu tempo. Eu coloco 2 módulos de biologia. Mas também, como eu falei no início do vídeo, eu tava já adiantada com a matéria de biologia. Então, por isso que de manhã eu estudei só um módulo de biologia. Por isso também que eu me dei ao luxo de poder desenhar e, né, deixar mais leve aquela matéria. E, bom, física também eu terminei. E aí eu vou ali na minha tabela e dou um checkzinho, coloco como concluída, coloco a data que eu concluí. E aí terminou os meus estudos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um likezinho aqui pra mim aqui embaixo. E é isso, eu vou tentar trazer um pouco mais da minha rotina aqui pra vocês. Beijão pra vocês.